Boa noite. Então, estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast da equipe de LTU, Gays, Lésbicas e Trans Unidos, onde quem vos fala sou eu, a Líria. Eu sou estudante do IFBA, do terceiro TI. Lázio Ramos, estudante de eletrotécnica do terceiro Eletra B, do IFBA Campus Camaçari. E eu, Ismael, também do Instituto Federal, fazendo o terceiro ano de TI. Qual é o nosso objetivo nesse podcast? Bem, a gente vai estar debatendo assuntos bem pertinentes para a comunidade LGBT, QIA+, e também para pessoas que não são da comunidade, onde vamos falar sobre algumas vivências LGBTs, sobre algumas questões um pouco mais para frente. E Thales vai começar a explicar um pouco sobre o Educaton, que é o projeto que estamos submetendo no podcast. Bom, o nosso podcast ele é desenvolvido e, como é que eu posso dizer, ele é incentivado pelo projeto Educaton, ou Educaton, que é um projeto da Safernet com o Facebook, que disponibiliza uma semana para a gente estar fazendo alguns eventos sobre a vida digital. Então, é muito importante para o desenvolvimento digital de vários alunos de várias instituições. E é meio que uma competiçãozinha entre as equipes e é bem legal. Bom, agora a gente queria que o nosso convidado se apresentasse mais para quem está ouvindo. Bem, eu sou o professor Marildo Lopes, atualmente eu sou professor da educação básica, tenho uma vivência no ensino superior, mas atualmente eu estou apenas na educação básica, aqui em Salvador, e sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, e estamos aqui para bater um papo sobre questões LGBTQIA+. Atualmente eu faço uma pesquisa, inclusive, eu analiso discursos parlamentares sobre a questão da diversidade sexual e de gênero. É uma pesquisa baseada na perspectiva teórica dos estudos críticos do discurso, que é uma área que compreende que é na linguagem que a gente reproduz ideologias, né? Que a gente, na verdade, exerce poder e que a gente também abusa de poder. O abuso de poder é justamente compreendido como práticas de linguagem que são ilegítimas porque oprimem grupos sociais minoritários. E os discursos políticos, eles são, né, por excelência, carregados, né, de questões ideológicas muito bem marcadas, e é isso que eu faço no meu curso de doutorado. Eu estudo audiências públicas e projetos de lei que oprimem a população LGBTQIA+. Eu achei incrível essa pesquisa de doutorado. Assim, eu escutei aqui e fiquei, meu Deus, que perfeito. E parabéns pelo doutorado. Obrigado. Agora a gente vai começar um pouco com as perguntas. Um segundinho. Bom, de primeira pergunta, a gente queria saber um pouco mais sobre o seu processo de descoberta como homem gay. Eu poderia falar um pouquinho? Claro que sim. Bem, eu tenho 46 anos hoje e me descobri homossexual muito cedo, embora eu era membro, né, de uma religião que, né, como o discurso religioso, né, a religião ela proíbe, na verdade, porque se embasam em algumas passagens bíblicas, uma leitura equivocada, inclusive, da Bíblia Sagrada, e eles condenam a homossexualidade, né? Então, eu percebi que eu era homossexual muito cedo, acho que antes dos 10 anos, que é algo que a gente percebe, não é uma escolha consciente, pelo menos. As pessoas podem escolher viver o que elas querem, elas podem escolher uma vida diferente do desejo, é uma opção que eu também respeito, elas podem, enfim, decidir também viver o desejo, e o desejo não é escolhido, pelo menos não é uma escolha consciente. Então, eu me vi homossexual muito cedo, eu senti atração por meninos, mas eu, na verdade,
não podiam, inclusive, né, praticar sexo, porque o sexo é no casamento. Mas, claro que eu dei umas escorregadas no caminho e saí com muitas meninas na época. E um dia, bem, e aí passei toda a minha adolescência praticando sexo com garotas, até que um dia, bem, até que cheguei a morar com uma moça um tempo, no período que eu morei em São Paulo. Daí eu já não ia mais para a igreja. E um dia eu olhei para um homem e ele me olhou e a gente enfim, e aí a gente ficou. Foi, na verdade, então assim, eu lembro que foi bem depois dos 20, acho que 22 ou 23 anos, que eu tive a minha primeira experiência sexual com homem. Antes disso, isso era impossível, né? Daí para frente, então eu terminei o meu namoro e passei a frequentar lugares LGBTs, conhecer pessoas e de lá para cá eu não tive mais experiências com mulheres. Até me questionei muitas vezes se eu era bissexual. Mas também vim de uma época que se pensava de uma forma muito binária, né? Porque a gente pensa no binarismo homossexual, heterossexual, como se só houvessem essas duas categorias. Daí, todo um preconceito também voltado para a bissexualidade, pessoas que são compreendidas como indecisas e tudo mais. Ou pessoas que querem fazer a linha, mas que na verdade são viados, né? Então, assim, eu nunca me preocupei muito com isso, mas eu sempre trouxe a ideia de que, bem, se eu gostasse de alguém, eu iria ficar com aquela pessoa e não iria sair com outras. Acho que isso motivou muito eu não ter voltado a sair com garotas. Até porque eu sentia muito prazer com homens. Então, foi um processo, assim, de culpa inicialmente, porque a gente aprende na igreja alguns valores, né? E nosso comportamento é muito embasado nas crenças. Então, eu me sentia inadequado dentro daquele ambiente, porque eu me sentia diferente. Mas eu gostava também de estar ali, porque era um lugar que se encontrava pessoas, enfim, tinha um grupo de jovens, tinha pessoas. E eu gostava da vida religiosa, eu não tinha problema com a vida religiosa, mas a minha orientação sexual era incompatível com a vida religiosa. Então, assim, depois tem esse binarismo, né? Ou é gay ou é hétero, não é mais nada. Hoje a gente já tem uma compreensão muito maior do que é diversidade sexual para entender que não há caixinhas tão... Né? Não há um homossexual que é exatamente igual ao outro, não é uma caixinha pura. Essas visões essencialistas de que, bem, ou é hétero puro ou é gay puro. E o bi é um gay disfarçado. A gente sabe que o desejo é muito complexo, não é só, né, hétero ou homossexual, porque a gente já tem hoje conhecimento de que há tantas outras formas de viver a sexualidade. Inclusive, a gente sabe que há pessoas que a gente, né, chama de assexuais, e tantas outras categorias, né? Porque cada ser humano é único, é singular, então não dá para colocar ninguém numa caixinha. Minha descoberta foi dolorosa, porque eu sentia culpa, e normalmente quem vem de religião aí vai para a oração, né? Vai pedir a Deus para tirar da gente esse desejo, como se fosse algo, enfim, demoníaco, que vai nos levar para o inferno, para a condenação. Então, é um jogo de muita culpa. E depois eu fui acostumando, aceitei que, bem, então se eu sou pecador, eu não tenho como ser outra coisa, só sou pecador e acabou. Mas com o tempo eu também fui estudando, fui lendo, fui dialogando com pessoas que conheciam melhor o assunto, até que hoje, por exemplo, não precisei, né, ir para o divã para resolver essas questões. Eu entendi muito bem quem eu era e decidi viver quem eu era. Quer dizer, a gente fala que a gente é algo, mas mesmo essas identidades, elas nunca são fixas, né? Elas sempre vão
Elas sempre vão mudando, se reconfigurando. E o que me aproximou dessa tranquilidade psicológica em relação ao assunto, porque um jovem que é repreendido na igreja porque comentou que tem atração por homem, ou por isso ou por aquilo, da mesma religião, eu lembro que um rapaz curtiu, isso recentemente, inclusive, curtiu uma foto de um homem e aí os membros, os anciãos, os pastores, lá as pessoas chamaram, repreenderam, castigaram, né? Tem todo um sistema também de opressão, de humilhação da pessoa. Simplesmente porque curtiu uma foto de um homem de cueca no Instagram e comentou alguma coisa, alguém viu aquilo e comentou lá para as pessoas responsáveis lá, os pastores da igreja. Então, é muito complicado. Então, a descoberta foi desse modo, desejando, né, colegas, pessoas próximas assim, mas sem poder viver a sexualidade de forma plena, porque é um jogo de culpa-pecado muito grande. O Michel Foucault fala muito nisso, naquele livro A História da Sexualidade, principalmente no volume 1, A Vontade de Saber, esse jogo de culpa-pecado em relação às questões de sexualidade, porque o tabu muito grande, né, da sexualidade, e o Ocidente entendeu, o Ocidente, ele foi muito perverso, né, essa mentalidade europeia, eurocentrada, principalmente nas sociedades cristãs, religiosas em geral. A gente sabe que esse preconceito todo com a homossexualidade se fortaleceu na religião, mas é mais antiga que o cristianismo. Então foi um processo de muita culpa, né? Muita culpa de estar desagradando a Deus, né? E tudo mais. Então, os estudos sobre sexualidade me ajudaram a entender melhor o fenômeno, né? Mas há muito tempo que eu já vivo a minha sexualidade de forma plena, sem grandes problemas, inclusive de ter falado para a família, para os amigos, não é uma questão que os incomoda. Eu dei a sorte de estar numa família que não importa. Eles me amam, eles aceitam, eles não tiveram problemas nem quando eu disse. Tiveram um choque, mas depois foi tudo muito tranquilo. Nossa, a sua fala foi muito boa. Muito bom que você contou a sua experiência. E eu só queria dizer que me identifiquei muito com a fala sobre a religião. Eu era testemunho de Jeová até os meus 14 anos, mais ou menos. E eu me descobri um homem gay dentro da testemunho de Jeová. E não foi uma das melhores experiências, porque eu passei por muitos processos de, tipo assim, me entender e pensar, meu Deus, e será que Deus vai me aprovar? Será que minha família vai me aprovar? E isso foi muito decorrente, assim, por uns 2 anos da minha vida, até que eu saí e fui viver a minha sexualidade também. E sua fala foi realmente muito boa, principalmente a parte sobre a moça que curtiu a foto de um homem de cueca, eu acho que foi no Facebook, Instagram, não lembro exatamente. Isso. E é exatamente assim, é um absurdo às vezes o que eles buscam para não exatamente humilhar, mas o circo que acontece para as coisas é que às vezes são mínimas, sabe? Às vezes não tem tanta significância. E é realmente triste. E acredito muito que para muitos LGBTs que crescem numa família religiosa, acaba tendo essa construção um pouco na cabeça, por mais que voluntariamente, mesmo nesse processo, como Thales, como você também comentou, sobre você mesmo ficar meio que se autocondenando ou tentando encontrar algum sentido ou algo do tipo assim, com base no que você aprendeu, com base na religião, com base no julgamento, sobre tudo aquilo que pesa sobre uma pessoa sair do padrão hétero, sair da lista que foi criada para guiar o ser humano, por assim dizer. E também a binaridade, né? Tipo, entender que a gente não precisa só amar uma pessoa, no caso, um homem ou uma mulher, ou, sabe? A gente tem um leque inteiro e a gente. Agora eu posso estar amando um homem, amanhã eu posso estar amando uma mulher e tá tudo bem, sabe? Sim,
A É sobre gente, ficar fechado a caixinha sobre assim, as nossas só relações pega são um muito homem, fluidas. só de mulher. Porque é isso. É sobre isso, sexualidade ser fluida, é sobre ser algo que o ser humano criou caixinhas para fazer um pouco de sentido, algo do tipo assim. Uma coisa que eu acho interessante sobre os rótulos é isso, porque sem eles nossas lutas ficam muito sujeitas a apagamento. Mas agora, quando nós usamos eles, nós ficamos muito presos às inúmeras possibilidades de ser e sentir. É bem cíclico isso. Os binarismos Alguém, continuam a nos perseguir, né? Como eu disse, antes era, eu era macho ou era fêmea. Agora, ou é gay ou é hétero, não há outra possibilidade. Ou é homossexual, eles colocam todos na mesma caixinha, né? Não entendem, por exemplo, o fenômeno da transexualidade, enfim, eles não entendem nem a questão da intersexualidade. Então, eu penso que o conhecimento, né? E essas questões se abriram muito, tanto é que influenciaram leis, né? Então, a lei que equipara a decisão do STF, na verdade, não é lei, mas a decisão do STF que equipara a homofobia ao racismo, não teria como o STF ter essa compreensão se não houvesse ampla pesquisa científica sobre diversidade sexual e de gênero. Então, acredito que é isso. Graças a uma militância, né, aos estudos gays, lésbicos, né, que foram influenciados por um feminismo, pelo feminismo. Depois, a gente tem aí, né, os estudos queer, que se dão nesse movimento de militância de movimento social atrelado à universidade e a centros de pesquisa sobre diversidade sexual de gênero. E aí nós temos muita coisa, muita pesquisa pesada sobre isso. E claro que né, a Suprema Corte do país chega a uma interpretação baseada em muita argumentação pesada, não é à toa. Se a gente vai ler o que eles entendem por homofobia e por que pararam o crime de racismo, a gente vai, nossa, ficar assim maravilhado com a argumentação dos ministros do STF. Muita argumentação consistente, baseada em muita pesquisa científica. Então, graças à ciência, né, e ao movimento social, que a gente tem conseguido algumas coisas muito interessantes, né, para proteger a população LGBTQIA+. concordo plenamente. E falando um pouco sobre pesquisa, eu acho que vou para a próxima pergunta. Só uma pergunta rápida. Quando o senhor entrou na universidade, assim, no meio acadêmico? Eu fiz o ensino médio na Bahia, eu sou do interior da Bahia, e fui, após o ensino médio, fui para São Paulo, fiz uma faculdade de letras, terminei o curso de letras, depois disso eu fui morar fora do país, porque eu queria me especializar em língua inglesa. Professor, o senhor falou bastante aí da sua carreira, da sua experiência de vida, das suas motivações, mas conta pra gente como foi a experiência de ser um homem gay dentro da universidade. Se o senhor sofreu algum tipo de preconceito lá dentro, coisa do tipo. Não, na universidade, não tive nenhum problema em relação à minha orientação sexual. Até porque, principalmente na UFBA, que a gente tem né, a UFBA é gigantesca, assim, a gente tem ali departamentos que pesquisam essa questão, e não tive problemas, não sofri nenhum tipo de preconceito dentro da universidade em relação à minha orientação sexual. Nenhuma. Tive outras tretas, mas essa não foi uma delas. O senhor acredita que as formas digitais, tipo, os meios digitais atualmente, eles influenciam para que a gente tenha muito mais acesso à informação sobre direitos LGBTs, por exemplo? Bem, temos que considerar que a internet ela revolucionou o modo de vivermos em sociedade, né? Tendo assim informação replicada, né, em uma velocidade absurdamente alta, contribui muito para toda essa difusão cultural. Então, se pensarmos uma época em que as pessoas viviam suas vidas lá no cantinho delas, né, sem que as outras soubessem ou
Então, hoje a gente vive, a gente sente, a gente abre o Facebook e ele pergunta o que a gente está pensando. Então, as pessoas se comunicam muito mais, a gente expõe muito mais as nossas subjetividades no meio digital, o que a gente pensa, o que a gente vive, as experiências, né, os relacionamentos. Então, primeiro por isso, primeiro porque a vida privada é muito mais publicizada nas redes sociais, a gente sabe o que as pessoas estão fazendo, vivendo e tal, mas também o que elas estão escrevendo, aquilo que as indigna e tudo mais. Então, a comunicação entre as pessoas, ela foi acelerada, e isso faz com que a gente tenha outros parâmetros. Ninguém vive mais em isolamento, tá? Só na Coreia do Norte ainda, mas ninguém está isolado. Então a gente sabe, a gente tem o que? Filmes ali, né? A gente tem tudo, o YouTube, enfim, a gente tem Netflix, então a gente tem Porque acesso. é sobre. Porque é sobre a gente conseguir se enxergar em lugares, né? Falando como uma experiência minha mesmo. Na minha juventude, não que eu seja idosa e tal, mas era assim, moleque, uns 13, 12 anos, ver pessoas na internet, em mídias sociais, me fizeram começar a enxergar um pouco de mim. Porque não era uma coisa que a gente vê assim no nosso ciclo normalmente, ainda mais crescendo no círculo cristão, no círculo mais tipo família, dentro de casa e tal. Mas quando a gente consegue enxergar pessoas como a gente, quando a gente consegue se enxergar em outras pessoas e aí entender que tá tudo bem ser uma pessoa LGBT, ser uma pessoa trans, ser um homem gay, bi, enfim, a infinidade de sexualidades, identidades de gêneros que podemos nos encontrar, isso nos dá um viés diferente de vida, sabe? Pode falar, Thaleson. Não, é só porque você me lembrou dele aqui, por exemplo, em 2015, 2016, na verdade, eu conheci um canal chamado Mandy Candy. Ela era uma mulher trans que morava na Coreia, não lembro, não. Coreia do Sul. E, tipo, eu conheci ela por um vídeo que ela falava sobre transexualidade. E até então eu não conhecia muito sobre o que era transexualidade, o que era o meio LGBT em si. Eu sabia que eu era diferente dos outros meninos, por exemplo. Mas eu não sabia o que realmente era o meio LGBT. E foi por ela, assim, que eu fui conhecendo o que era ser gay, bissexual. Fui conhecendo sobre transexualidade, por exemplo, mesmo não me identificando como uma pessoa trans. E isso foi abrindo muito espaço, assim, na minha vida. Tanto que depois, sei lá, minha mãe começou a assistir os vídeos comigo e hoje em dia ela sabe muito mais sobre transexualidade do que muitas outras pessoas. E foi muito importante, assim. O primeiro vídeo que eu assisti dela até o resto foi, assim, essencial para minha construção como pessoa hoje, sabe, LGBT. E sobre querer saber mais sobre direitos LGBTs, saber sobre a história da comunidade. E é isso, a internet me ajudou horrores nesse quesito. Não, fantástico. E aí você vê uma postagem, por exemplo, sobre Pose, aí você quer saber o que é, então você tem memes, você tem tanta coisa que se posta aí que você vai buscar depois o que é, né? Eu fui aprender muita coisa agora. Nossa, e não tenho vergonha de dizer. Sempre fui curioso, estudei outras coisas, mas as questões de sexualidade apareceram no doutorado para mim. Então, não os termos como saber o que é um cisgênero, saber o que é gênero e o que é, né, sexualidade, muita coisa eu fui descobrir há pouco tempo, justamente porque eu tive acesso a trabalhos, né, e o que eu penso é que as pessoas não conhecem e hoje está mais publicizado. Então, as redes sociais ela intensificou essa comunicação e as pessoas enxergam mais o que as pessoas estão produzindo, as discussões que estão rolando por aí. Você vê uma personagem, né, de uma série, onde tem, vamos dizer assim, ou um filme, como a garota dinamarquesa, você vai procurar o quê? Você acha aquilo interessante, você vai buscar, então você vai querer assistir o filme. Então, as redes sociais nos levam para tantos outros lugares.
e a gente tem acesso a informações que antes nós não tínhamos, ou eram bastante restritas, né? Para entender um assunto, você ia na biblioteca lá, tinha lá todo um catálogo, então você tinha que ir lá no corredor certo, pegar o livro. Hoje tem tudo na internet. Então, quem quer, quando a gente é provocado por uma postagem, por um post, a gente vai procurar. E eu penso o seguinte, que hoje, por exemplo, Instagram, o que tem de perfil que discute essas questões, né? Os convites para esses eventos estão todos aí. A pandemia, principalmente, intensificou. Eu tinha tanta live, eu tinha tanto curso. Então, eu fiz os 4 cursos para entender Judith Butler. E aí você tem tantos centros acadêmicos aí que discutem essa questão, então você tem teoria. Eu tive contato com esse pessoal que estuda. Era tanta live que eu comecei a parar, e como hoje estou evitando participar de eventos para escrever minha tese de doutorado. Porque eu gosto muito de participar desses eventos. E tem muita coisa. Então, na pandemia, tudo aconteceu online. Aquelas discussões que você teria que pagar para participar de um congresso, viajar, pegar um avião, ir lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para estudar aquele assunto, ou antes os ônibus, né? Os ônibus lotados de estudantes. Experiência fantástica. Mas tudo aconteceu na pandemia online, então foi muito bacana. Você tinha acesso a isso. Então, muito post, muito card, convidando pessoas para eventos sobre sexualidade e gênero. Muito trabalho. As universidades fizeram isso de forma muito intensa. E eu fui ter acesso, né? Que universidades quem? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho um co-orientador que estuda sexualidade. Eu encontrei ele na internet, nesses eventos. E eu o convidei para ser meu co-orientador, justamente descobri ele, né? Ele também me convidou para muita coisa depois, e a gente tem um ano já dialogando. Hoje é meu co-orientador, que é alguém que estuda linguística queer e que vai me ajudar muito, né, com a minha pesquisa. Então, assim, a pandemia deu uma intensificada muito grande. Eu senti isso fortemente. Muito evento, muita live, muita discussão, muito podcast, os canais do YouTube bombaram, tem muito material sobre questões sexuais. Então, conceitos importantes eu fui conhecer há muito pouco tempo. E continuo aprendendo, obviamente, né? Então, as redes sociais, sim, elas fizeram com que assim, a quantidade de conteúdos de lives apresentadas, de eventos e tudo mais, facilitam, né? Na verdade, então, tá tudo aí na internet. Facilita o acesso às informações. E assim, gente, eu trabalho com a perspectiva de que as ideologias são aprendidas. Tá? A gente precisa de conhecimento para desconstruir aquilo que é muito perverso, muito negativo. Então, só o conhecimento mesmo a educação que vai fazer com que as pessoas elas tomem consciência de que não há um ser humano de primeira categoria e um ser humano de segunda categoria. Somos todos iguais dentro das nossas diferenças. Então, isso precisa chegar na escola. Mas isso vai chegar na escola se isso estiver na formação de professores. Por exemplo, a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, foi uma conquista lá do professor Ismar, justamente que lutou muito para inserir na graduação, né, nessas licenciaturas que formam professores, a disciplina linguística queer. Só professores preparados e sensíveis à questão que vão levar a discussão para a sala de aula e formar opiniões mais favoráveis à dignidade da pessoa humana. A gente entrou nesse tema sobre escolas, principalmente fundamental e não necessariamente universidades. Isso me lembrou como tem uma leva de deputados deputados não sim, deputados estaduais, fazendo com que os seus estados proíbam que seja falado o gênero neutro dentro das escolas. E é muito doido porque, basicamente, eles querem cortar o queer. Tipo, tudo que envolva a comunidade LGBT e falar isso aqui não vai entrar na minha escola porque eu não quero que os alunos conheçam, eu não quero que os alunos tenham respeito com a comunidade LGBT e de uma forma totalmente escancarada. E só uma coisa, concordo totalmente com a fala do senhor. E queria dizer que A Garota Dinamarquesa é um filme incrível. Eu assisti ele há não muito tempo, acho que uns 5 meses mais ou menos, e foi, assim,
um filme que me fez pensar muito sobre, e o final realmente é muito forte. Sim. E é um filme, é um grande filme da cultura LGBT, e eu acho que para o mundo, na real, porque conta a história de uma mulher muito, muito forte, que passou por muita coisa e foi pioneira, assim. É um filme realmente incrível, se não me engano, ele ganhou um Oscar, ele foi indicado, não lembro. E Pose também é uma série que ela merecia não ter acabado na terceira temporada, porque influenciou muito na cultura LGBT atual, porque fala de muito de antigamente, faz a gente pensar, sabe? Como a gente é muito privilegiado hoje, entre várias aspas, porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas como a gente é muito privilegiado hoje E sobre algumas aproveitando que coisas tá, e como muitas pessoas lá atrás tiveram que lutar. Oi? aproveitando que você entrou nesse viés já falando sobre linguagem neutra, e aproveitando também que o professor Mário é o professor de letras, então, na opinião, na sua opinião, como professor de letra, de língua portuguesa e tal, sobre a linguagem neutra, porque já tem uma certa linguagem neutra inclusa no nosso idioma, tá sentido assim. Mas em relação a pronomes neutros e afins, se eu tenho alguma opinião e tal. Bem, eu quero até me apropriar mais dessa questão. Tem um professor que eu gosto muito da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Irã Mello. Ele é um dos especialistas no Brasil que estuda a questão da linguagem neutra. Ele tem até um perfil interessante no Instagram, Irã Mello. E ele tem muito trabalho na internet, eles têm um canal na internet. O grupo de estudo dele tem um canal, eu não lembro agora o nome, mas está lá no perfil dele. E lá ele posta todos os convites para essas discussões. Eu acompanho o Irã umas 2 ou 3 vezes. Bem, mas o que eu penso? Então, eu não sou especialista para falar nesse assunto, mas como linguista que sou e analista do discurso, está muito claro para mim que a língua ela é viva. A língua é viva. Se a gente pensar na palavra você, percorreu todo um caminho de vossa mercê, e aí vai. E a coisa vai sempre mudando. A língua é viva, ela vai variar no tempo, ela vai variar de acordo com a localização dos falantes, a posição geográfica, a idade, enfim. Então, a sociolinguística, ela discute um pouco essas questões das variantes da língua, né? E ter essa variedade toda é muito interessante. Nada é fixo e eterno. A língua ela não tem uma identidade fixa e eterna. Ela vai mudar. Mudou tanto e vai mudar tanto ainda mais. A língua ela vai se adequar sempre às necessidades de uma era, de um tempo, das necessidades da vida concreta. Que a língua ela é abstrata. A língua não é real. A língua é um sistema de signos verbais e regras de combinação, ou seja, palavras e gramática. Mas a língua é um sistema que só é atualizado na fala concreta. Quando a gente se comunica concretamente, a gente atualiza um sistema que não é concreto, que é abstrato, que é a língua. Só a enunciação, só a interação concreta que atualiza a língua. Então, ninguém pode pegar um livro chamado Gramática e dizer, olha, isso aqui é eterno, imutável, até porque existem gramáticas. Então, você tem, por exemplo, palavras no francês. Nós tivemos colegas lá que há uma polêmica muito grande, até entre os próprios linguistas, né? Até entre os próprios linguistas. Eu já fiquei bravo com algumas postagens de gente grande aí da linguística, que tratou a questão da linguagem não binária com muito desdém e com muita ironia, esquecendo-se que a língua ela se adequa a uma era, a um tempo, a um povo, às necessidades de pensar nessas demandas sociais. Então, para mim é muito legítimo, mas eu digo assim de forma muito ingênua e de forma muito geral, porque não tem a propriedade que os especialistas na área têm, mas para mim é muito legítimo, né, que a língua ela dê conta, nunca dá, mas que ela tente dar representatividade a pessoas. Porque a língua ela tem sim uma formação muito machista, né? Acho que as línguas de origem latina, outras eu não conheço, mas, por exemplo, no francês,
você tem a palavra mesa, que vai se referir à mesa que o homem trabalhava no escritório, birro. E aí tem uma outra palavra que é mesa, e que reproduz a ideia do trabalho feminino. Então, assim, a língua, ela pode, como a gente fala assim, o homem foi criado, mas o homem, quer dizer, a língua é machista, sim. A gente tem construções muito machistas. Como é também legítimo que a gente evite, por exemplo, usar palavras que reproduzam racismo. Hoje a gente evita falar a palavra denegrir. Como é que denegrir a imagem? Denegrir a imagem, torna negra a imagem de alguém, é reproduzir uma linguagem racista. A gente evita isso hoje. Eu tenho evitado uma interessante, até galera. Porque galera eram aqueles grupos de pessoas que vinham, né, nos navios negreiros. Então, eu como linguista, alguém vai me cobrar isso. Para não passar vergonha, eu vou ter que começar a me adequar. Usar expressões como a ovelha negra da família. Eu já fiz isso desavisado, assim, com toda pureza de coração. E estava reproduzindo uma linguagem que remete a um racismo, à opressão de um povo, de pessoas. Então, quando a gente pensa nessas práticas linguísticas, é muito legítimo pensar em dar representatividade, né, a grupos, a pessoas. E sim, a língua é pautada no masculino e feminino, ele e ela. Gente, como assim? Se há outras categorias, as caixinhas foram criadas, na verdade, não sei se para simplificar as coisas ou para oprimir mesmo, mas há muito mais. Então, a língua vai dar conta de todas as existências? Não, não vai. Mas eu acho muito legítimo que há quem pense nisso, eu acho muito legítimo. E a língua nunca vai ser única em todos os tempos e lugares. Então, é o que eu penso, sim, sobre a questão. Não sei se respondi a Líria. Sim, respondeu. E aproveitando para indicar um vídeo do Tempero Drag, que ela fala um pouco sobre linguagem neutra no canal dela. E outra fala que você falou também que eu achei interessante foi sobre as lives e a quantidade de conhecimento que foi disseminado de uma forma tão inclusiva, de graça, fácil acesso, coisas, informações que a gente não tinha muito acesso a sentido da pandemia. Zero gratidão pela pandemia, mas isso proporcionou um pouco de conhecimento que não se era discutido em lugares que a gente frequentava normalmente, assim. E foi de extrema importância dessas discussões sendo feitas nessas redes sociais e que foi uma forma, enfim, de adquirir conhecimento, já que estamos conscientes de evolução e a evolução do ser humano, no caso, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essas vivências, suas vivências como um homem gay, que de uma época diferente da nossa, né? Que temos Thales aqui também, que é um garoto gay, só que já de outra época, mas também de experiências parecidas, que nos leva a refletir sobre a base da binariedade da sociedade construída, como a necessidade de tudo ser colocado em caixinhas, sobre tudo ser bem dividido e explicado, sendo que tem algumas coisas muito complexas e coisas que são fluidas, que não necessariamente precisam estar em caixinhas. Eu acho que a gente pode abranger bastante conteúdo que a gente queria abranger nesse episódio. E é isso. E eu acho que se Thales e Ismael não quiserem falar mais nada... Thales quer falar. Fica à vontade. É só agradecer ao senhor Marildo, porque as falas foram incríveis. Eu poderia passar, assim, um dia ouvindo o senhor. Sério, eu fiquei bestificado com todas as falas. Sua experiência como homem gay no meio acadêmico é, assim, também, tipo, é muito doido, porque eu quero ser uma pessoa acadêmica futuramente, né? E é bom me inspirar em alguém que já fez tanto, já estudou tanto, já viajou tanto, já procurou tanto sobre assuntos, e isso é realmente incrível. Muito obrigado pelas falas. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo delicioso com vocês, muito bom, gostei bastante. Vou deixar meu contato com vocês, tá? marildolopes@hotmail.com, e também nas redes sociais como Marildo Lopes. Entre em contato, vamos dialogar. Eu gosto muito de fazer novos amigos, eu gosto muito dos diálogos. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para o que vocês precisarem.
É isso, gente. A vocês que ouviram o podcast, muito obrigada pela atenção. Agradecemos ao professor novamente por ter aceitado nosso convite, por estar aqui hoje falando sobre esse assunto de extrema importância. Obrigada à professora Melissa, que é a nossa orientadora. E é isso. A gente encerra esse podcast aqui.